Bom dia, pais, bom dia, professores e principalmente vocês, alunos que vieram assistir essa palestra aqui no YouTube. Eu sou o professor Luciano, sou professor de Geografia da Escola Monteiro Lobato e eu vou estar falando de um assunto muito importante nesse dia, que é um dia especial, e eu vou estar falando no final a respeito disso. Mas vamos à palestra então, vamos à palestra. Bom, vamos então à palestra. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o líquido mais valioso e importante que existe na Terra. Você já consegue imaginar qual seja esse líquido? Alguém talvez tenha pensado aí que com certeza eu estou falando do petróleo, por que não, né? As refinarias de petróleo aí sempre colocam o valor dele lá em cima e a gente está pagando aí já quase R$6 pelo litro, né, na gasolina. Mas eu não estou falando do petróleo, obviamente, eu estou falando sobre a água, gente. Graças a Deus, a água é um recurso que existe na Terra, um recurso em grande abundância, e a gente não consegue viver sem ela. A gente vai estar falando hoje sobre a água. Esse lugar lindo aí que vocês estão vendo aí, né, na costa do Atlântico, é a nossa ilha de Fernando de Noronha. Lugar maravilhoso. E não só água salgada, mas também a água potável, aquela que a gente usa para beber, né? Essa água tem uma grande escassez na Terra e eu vou estar falando um pouco mais à frente. Então, hoje eu vou estar falando sobre a importância da água, não só para o ser humano, mas também como a gente tem deixado de dar importância para ela. Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Ara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão.
Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar de como ela faz bem para o nosso organismo. Como que o nosso organismo corresponde a essa água quando a gente bebe no nosso dia a dia. Primeira coisa, olha que interessante, ela ajuda a gente a perder peso, né? Muita gente querendo perder peso, e aí a água ela ajuda muito a gente a perder peso. Ela também regula a acidez do estômago, né? Muita gente com gastrite, muitas vezes é falta de água, de tomar água regularmente, corretamente. Ela também ajuda a gente na transmissão dos impulsos nervosos. Olha que interessante. A gente pensa bem, a gente pensa mais claramente quando a gente bebe água. Ela também ajuda a hidratar a pele e o corpo, assim como o motor, né? Se você não coloca óleo no motor, o motor acaba fundindo, né? E o carro mesmo acaba tendo vários problemas, várias peças vão ter problema em toda a estrutura do carro. Da mesma forma, sem água, o nosso corpo ele não funciona corretamente, ele não funciona bem. Então, olha aí, para evitar dor de cabeça, se você está sentindo dor de cabeça, nem sempre é Covid, nem sempre é, sei lá, uma virose. Às vezes é falta de água, você não está bebendo água regularmente. Sempre quando eu sinto dor de cabeça, eu me pergunto, será que eu estou bebendo água suficiente? Primeira coisa que eu faço é beber bastante água. Depois eu vejo se tem alguma virose, alguma coisa. Geralmente eu me pergunto se eu estou bebendo bastante água. Ela também fortalece o sistema imunológico. Em tempo de Covid é importante a gente reforçar que beber água vai ajudar a gente a suportar, a passar por essa barra, né? Se alguém que está assistindo essa palestra está com Covid, beba bastante água, ela vai ajudar a combater ao vírus, né? Não só por fora, lavando as mãos, essas coisas todas, mas por dentro também, lavando o nosso corpo e dando cada vez mais força. E por último, ela melhora o nosso condicionamento físico. Quem bebe bastante água consegue praticar esportes, consegue fazer várias coisas. E quem pratica esporte também sente mais necessidade de beber água, porque ele consome mais água do corpo, do organismo. Então é importante a gente estar bebendo bastante água e também fazendo exercícios físicos, né, regularmente. Mas agora vamos entrar um pouco mais no assunto. Vamos falar um pouco sobre por que nós precisamos da água. Por que a gente precisa da água? O ser humano ele usa a água em quase todas as suas ações do dia a dia. A água é um recurso essencial para o ser humano. E graças a Deus o nosso planeta ele é abundante em água, como eu já falei. O ser humano ele usa a água em diversas práticas, como por exemplo a pesca, né? Quem come um delicioso peixe aí sabe que ele vem da água. Sem água não existe peixe e também não existe pesca. O turismo ele geralmente gira em torno da água, né? Quem vai como turista para algum lugar, né? Geralmente ele quer o quê? Sombra e água fresca, né? Então ele vai para Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, Pantanal Mato Grossense, muita água. Quem daqui vai para algum balneário, né? Balneário tem que ter um rio, tem que ter uma piscina. Quem vai aqui para as praias lindas do litoral, né? Maravilhoso. Tem vários lugares incríveis, né? Quem vai para Goiás, vai lá em Caldas Novas, né? Terra de águas, muitas águas. Nós temos aí no Mato Grosso diversos rios cristalinos, coisas maravilhosas também. Então o turismo ele gira em torno da água. Quando você fala em transporte, eu estou falando aqui de transporte hidroviário, né? Estou falando de navios, barcos, são os meios mais baratos. Então se alguém vai transportar algum produto para cá, comprar algum produto do exterior, a forma mais barata de você trazer para cá é através dos navios. O problema é que demora muito. Outra coisa também é a indústria. A indústria, ela consome muita água também na produção, né, de diversos produtos. Tudo que a gente compra, a gente usa, geralmente a água está envolvida, né?
Geração de energia, nós temos aí aqui no estado de Rondônia, nós temos a hidrelétrica de Samuel, tem também aqui próximo tem a de Giral, tem a de Santo Antônio, são hidrelétricas e elas geram energia para o Brasil todo. Então o Brasil ele gera muita energia através dos seus rios. E também energia nuclear, por que não, né? A energia nuclear, ela utiliza muito dos rios e das águas para esfriar, né, a matéria nuclear, a matéria que gera energia, né? E ele produz muito calor, então para esfriar esse calor ele precisa de água. Nós temos também a pecuária e a agroindústria. A pecuária, a criação de animais, né? E os produtos agroindustriais que a gente diz aí, você tem os produtos agrícolas, né? Tudo isso gasta muita água. Eu quero até dar uma frisada aqui na pecuária e agroindústria, porque eles são os campeões em utilização de água, né? Então esses campos de soja, né? A criação de boi, que é muito comum aqui no estado de Rondônia, aqui em Ouro Preto tem muita criação de gado. A pecuária ela consome muita água, e esses dois em específico eles são também os maiores desperdiçadores de água, né? São os que mais desperdiçam água no final das contas. Uma lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme e bactéria manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água... Então vamos lá. Pense da seguinte forma. A Terra é um planeta que, apesar de ter esse nome, ele tem apenas 30%, né, de terra. De tudo que ela tem, 70% corresponde à água do planeta Terra. Então o planeta Terra tem muito mais água do que terra. Só que desses 70%, olha que interessante, somente 2,5% é água doce. E 97,5% na verdade é um pouco mais do que isso. E esse daqui, ó, água doce, é um pouco menos do que isso, é 2,40 e alguma coisa. Ele arredondou para 2,5 aqui. Esse 97,5% aqui, ele é de água salgada, de água que não é potável, a gente não tem acesso a ela para beber, né? Apenas 2,5% é água doce. E desses 2,5% aqui, imagina, somente 1% é de água potável. É difícil fazer uma bolinha com esse negócio, mas tá bom. Somente 1% dessa água doce está acessível ao ser humano. Porque 1,5% no caso, eu acredito que seja um pouco mais, 1,5 mais ou menos de toda essa água, ou ela está congelada, que já mostrou, tá, ou ela está submersa nos aquíferos, né, as águas que estão soterradas, né, onde a gente tira através dos poços artesianos, né, e dessa água toda, desses 1% que existe de água potável, o Brasil ele possui a maior quantidade de água potável. O Brasil tem 10% de toda essa água. Então vamos dividir toda a água potável do mundo em 10 partes. O Brasil tem uma parte. E as outras 9 estão divididas por todo o globo terrestre. Imagina aí, todos os outros países estão dividindo 9%. Então o Brasil ele está muito bem servido
de água, é o país que tem mais água, né, potável do mundo. Aí a gente entra num novo assunto. Nós entramos no assunto da origem da água, né? Como é que a gente capta essa água? Então vamos lá. Alguns países, como os países do Oriente Médio, lugares muito desérticos, não tem tanta presença de água, rios, né? Então eles precisam extrair do mar a água potável. Como que eles fazem? Eles utilizam o processo de dessalinização. É um processo que ocorre nessa fábrica e eles pegam a água do mar, eles levam para essa fábrica aqui e ali eles vão realizar o processo que acontece com as chuvas, né? Que a água ela evapora e assim só a água potável ela vai cair em forma de chuva, apesar de ácida, né? Mas no caso aqui da dessalinização, eles tratam essa água e ela fica perfeita para o consumo. Então esse daqui é o caso da dessalinização. Eles tiram a água do mar e eles conseguem utilizar ela de forma potável. E existe também o degelo, coitado aqui desse urso, né? Tá derretendo toda a água. Em muitos países acontece o degelo. O que eles fazem? Não estou falando aqui do aquecimento global. Eu estou falando das pessoas que vivem na Sibéria, por exemplo, onde muitas vezes a água está completamente congelada, né? Não tem a água ali o ano todo. O que eles fazem? Eles derretem a água para consumo, né? Assim como também na Groenlândia, regiões muito frias, em que tem muito gelo e às vezes não tem acesso à água, eles derretem esse gelo e utilizam ele. Continuando o assunto de como essa água chega até nós, aqui no Brasil, seja poço, rio ou lago, toda essa água que vocês têm acesso aqui, que nós temos acesso aqui no Brasil, ela vem das chuvas. As chuvas são o que traz essa água. Essa água que vem do mar, ela evapora do mar, ela entra no continente, passando pela mata, né? E ela vai cair em todo o território nacional, ela vai entrar na terra e ela vai sair em forma de rio. Diversos rios que tem no Brasil têm origem nas chuvas. Então aqui você pode visualizar o que a gente chama de os rios aéreos ou rios voadores, alguns chamam, né? Vamos imaginar aí que tem um rio que corre por todo o território nacional. E esse rio é um rio que está passando em cima das nossas cabeças. Essa água do mar, o calor equatorial, ele evapora a água do oceano e grandes nuvens passam por aqui, né, Rondônia, e chega até o sul do Brasil, até lá em São Paulo, Paraná, né? Essas nuvens elas avançam trocando umidade com a floresta. A floresta a floresta amazônica ela tem uma característica que ela é muito úmida. Essa umidade ela troca com a chuva, porque ela chove e seca de novo essa água, e essa água ela continua seguindo. A floresta ela preserva essa umidade, né? Quando você tira a floresta, a terra ela se torna seca, a terra ela absorve a água. Então não existe essa troca como acontece quando existem as florestas. Então olha, ela chega até nos Andes, né? Onde acontece também degelo. Essa mesma água, né, ela acaba voltando para o rio Amazonas. E esse é um dos segredos também da nossa grande quantidade de água, né? E ela desce até, o resto da umidade ela vem irrigar o sul e o sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, Paraná, toda essa região ela é abastecida também pelas águas da chuva que vem do norte, né? Esses rios voadores que a gente chama, eles são destruídos pelo desmatamento. Afinal, se a floresta ela preserva a umidade, ela preserva esse ciclo das águas, né, em que percorre todo o nosso Brasil, então se você tira as matas, nós vamos ter o problema que aconteceu no Nordeste do Brasil, né? Foi uma das regiões primeiras a serem desmatadas e existe aqui no nosso continente existem duas grandes cadeias de montanha, né? Nós temos aqui ao sul e sudeste a Serra do Mar, mas quando você sobe essa região até
mais ou menos aqui no Nordeste, né, você vai ter uma coisa chamada a serra. É uma região, é o Mar de Morros, né? Ele vai percorrer toda essa região aqui, e esse Mar de Morros ele vai impedir que a água que evapora nessas regiões aqui, que elas não avancem, elas vão parar aqui nessa região desse Mar de Morros. Da mesma forma do outro lado, né? Essas montanhas, esses branquiçados que você vê aqui, é gelo. Isso aqui é gelo da Cordilheira dos Andes. Então a chuva que evapora, ela não chega a ultrapassar essas barreiras naturais que nós temos no nosso continente. Logo, a água ela entra pela planície amazônica. Essa região é uma região de planície, ela está a nível do mar, né? Quem nunca ouviu aí que a capital do Amazonas é uma das cidades mais quentes do Brasil? É porque lá é uma região muito próximo do nível do mar. Lá é uma região muito baixa. Por isso é propício que a chuva ela entre também e ela faça esse ciclo, né, desenhado aqui. Eu vou apagar essa borroqueira que eu fiz aqui, mas eu acredito que todos tenham entendido esse assunto. Mas eu acredito que todos tenham entendido esse assunto, né? O que o ser humano faz que causa tanto problema para a água? E essa é uma pergunta importante, né? Aqui, o que não fazer, né? Vou falar sobre o que não fazer, mas pensa assim, nós temos acesso à maior quantidade de água porque moramos no norte do Brasil. Aqui é cerca de 70% de toda a água do Brasil, ela está concentrada na região norte. Então não é à toa que o Rio Madeira é tão grande como a gente vê em Porto Velho e o Rio Amazonas. Aqui está quase toda a água do Brasil e do mundo, nós temos aqui acesso. Então o que nós não devemos fazer? Eu vou falar sobre o que o ser humano tem feito, não só aqui, mas também em toda a região, todo o Brasil, até no sul, né? O sul ele já foi muito desmatado, né? A mata atlântica, né? A mata que fica próxima ao mar, ela foi quase toda destruída. E ela é uma das mais ricas florestas que existe no mundo. Se não me engano, ela é a mais rica. E ela está limitada a uma pequena faixa de terra, né? E já foi muito desmatada. Então, quando a gente olha para a floresta amazônica hoje, eu já falei que ela é a causa das chuvas chegarem até São Paulo, né? Que não, em vários lugares se tornariam como a região do Nordeste, né? A Bahia lá, o sertão nordestino, né? Uma região desértica, se não houvesse tirado toda a mata, né? A floresta que tem ali. Então olha que interessante. Os agrotóxicos, os fertilizantes, os resíduos animais, eles acabam matando a vida que existe no rio, os peixes e assim por diante. E além disso, eles acabam também causando aí o crescimento de algas e bactérias. Essas algas e bactérias, elas acabam soltando diversas toxinas que são prejudiciais à saúde do ser humano. Então, assim, essa questão aqui nós devemos tomar muito cuidado, inclusive quando a gente consegue restaurar a água, às vezes de uma situação tão feia como é o Tietê, lá em São Paulo, né? Um rio que é um esgoto a céu aberto hoje, e era o maior reservatório que existia em São Paulo. Ainda existe parte do rio Tietê que é limpa a água, né? Mas quando você entra na cidade de São Paulo, você sente o fedor, né, do esgoto aberto. E ainda colocam como uma região nobre, né? Então você tem o crescimento das algas e bactérias. Hoje nós estamos tentando restaurar esses rios que foram perdidos. Mas você tem, devido à falta de consciência, em muitos lugares ainda, olha aqui, ó, que interessante. As pessoas jogam lixo nos rios. Cerca de mais ou menos metade do Brasil não tem acesso ao tratamento de esgoto. Então,
como deveria ocorrer, porque aqui em Rondônia mesmo a gente tem as fossas, né? Mas tem lá o caminhão que vai lá, ele extrai o que tem na fossa e eles vão tratar, ainda assim. Depois vai ter água ainda potável, ainda vai ser usado lá para indústria agrícola, né? Como fertilizante, às vezes dá para reaproveitar. Então tem coisas que dá para ser feito que vai utilizar melhor os resíduos que o excremento, a urina e tudo isso. E a gente não tem lidado muito bem com os nossos lixos, e assim como os resíduos, não só animais, mas o nosso também. Muitos rios têm sido estragados, né, pelo ser humano, por nós. E aqui eu já falei sobre o desmatamento, tem o problema das queimadas, que também foi visto aí o ano passado, né? O Brasil ficou mais falado ainda no exterior por causa das queimadas, né? Que foram grande quantidade de queimadas. O Pantanal Mato-Grossense também. E eu queria tratar da mineração, que é um problema bem próximo aqui também, do nosso estado de Rondônia. Você tem esse barco que você está vendo aqui, a gente conhece ele por draga. Ele é um barco que ele tem tipo um cano que vai até o fundo do rio. E aqui ele extrai a terra que está no fundo do rio. Como os rios são muito profundos aqui no estado, ali o rio, Rio Madeira, eles tiram o fundo do rio, eles tiram a terra do fundo do rio, perfuram, né, com a draga, e eles utilizam, em muitos casos eles utilizam mercúrio, que é um produto altamente cancerígeno, para poder separar o ouro, ver se tem ouro, aquela coisa toda. Eu não entendo também como funciona, mas eu sei que é utilizado o mercúrio. E os nossos rios, eles possuem uma alta taxa de mercúrio na água. Os peixes estão contaminados por esse mercúrio. Eu tenho um amigo lá em Porto Velho que ele teve câncer de estômago e foi constatado que era por causa do peixe que ele consumia. Então quando você observa algumas ações do ser humano, como essa da draga e assim por diante, você vê que o ser humano ele gira em torno de ganhar dinheiro, né? Nós queremos vender a madeira, nós queremos apenas nos livrar de nosso lixo, né? Sem que isso tenha algum gasto. Então a gente joga na água. Nós queremos nos livrar dos nossos dejetos, assim por diante, e não queremos investir em uma restauração para isso. Precisamos gastar com isso para que a gente tenha recursos melhores no futuro, para que a água esteja mais limpa para os nossos filhos, assim por diante, né? Então nós devemos cuidar e ter uma consciência a respeito dessas questões: agrotóxicos, fertilizantes, resíduos animais, a mineração, o desmatamento. Eu não coloquei aqui escrito, mas eu coloquei as imagens, e as queimadas. A palestra que eu ia dar hoje era sobre a água. Ela é importantíssima para a nossa sociedade e a gente não dá muito valor aqui como brasileiro porque nós temos ela em abundância. Hoje é o dia 22 de março e hoje é o Dia Internacional, o Dia Mundial da Água. Eu gostaria que a gente, como brasileiros, refletisse um pouco sobre a importância dela. Eu espero que a gente cuide mais da água que nós temos. Ela é muito preciosa. Então é isso aí. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Até a próxima!